que eu inventei por minha conta aí. Então é assim, o vetor evolutivo, ele está dirigido de trás para frente e de baixo para cima. É o que está nos puxando lá. Mas isso é tanto verdade que o Amit Goswami, que é um físico indiano radicado nos Estados Unidos, ele não é antropólogo, não é biólogo, olha o que ele diz no livro A Física da Alma. Creio que pelo menos mais uma evolução do ser humano seja obrigatória, diz ele. A evolução da capacidade de mapear o verdadeiro intelecto, o intelecto supramental no físico. Ele está dizendo aqui, ele está se referindo a um conceito espírita, sem saber por quê. Nós espíritas sabemos que a verdadeira evolução se faz no espírito. E o espírito é que imprime no corpo físico as modificações que ele precisa para se expressar fenomenicamente, não é? Olha que coisa interessante. Então, mudanças devem acontecer ainda daqui para frente. Como se constitui o nosso cérebro? É outra coisa interessante, né? Já que é no nosso cérebro que estão acontecendo as maiores modificações. Olha, este livro de André Luiz, No Mundo Maior, é absolutamente imperdível. Vocês vão chegar em casa, vão pegar esse livro, abrir os capítulos 3 e 4. E eu chamo a atenção para que a primeira edição deste livro é de 1947. Prestem atenção nessa data, daqui a pouco eu vou cobrar de vocês. Lá está escrito assim, no capítulo 3. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Quando eu li esse trecho nesse livro de André Luiz, me deu uma taquicardia. Eu entrei naquele síndrome de emergência de Kennan, né? Porque eu sou médica veterinária, eu sou docente em morfologia, anatomia, e dentro da anatomia eu faço neuroanatomia. Então, tudo que me interessa é saber isso aqui, que o cérebro dos animais, ele serve de órgão de expressão à mente dos animais, assim como o cérebro humano serve de órgão de expressão da mente humana. Eu fiquei tão alvoroçada com isso, gente. Olha, me deu assim um comichão, né, como nós dizemos, e eu fiz uma porção de estudos e trabalhos a respeito disso. Um deles eu publiquei naquele meu livrinho que se chama A Alma dos Animais. Bom, esse termo órgão, eu procurei a origem etimológica dele. Ele vem do grego organon e quer dizer meio, recurso, instrumento. Então, André Luiz está dizendo que o cérebro é o meio, é o recurso, é o instrumento de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, né? E no capítulo 4, capítulos 3 e 4, André Luiz fala que a nossa casa mental, ela é arquitetada em 3 andares. O primeiro andar de baixo ele chama de porão da nossa individualidade, diz respeito ao nosso passado. Ali estão armazenados todos os nossos aprendizados. E o rótulo que tem na gaveta da memória é instinto, né? Então, instinto corresponde a todo o arsenal de informações que nós já adquirimos, do que nós já aprendemos. O segundo andar, ele diz respeito ao presente, ao aqui, ao agora, ao esforço, à vontade. E o terceiro andar, aos ideais e às metas que nós queremos atingir. Pois bem, diz André Luiz, fazendo uma comparação entre a arquitetura da casa mental e a arquitetura do cérebro. Diz ele, cada andar da nossa casa mental interage com uma parte do nosso cérebro. Então, ele concebe o cérebro humano, arquitetado evolutivamente, desde a animalidade primitiva até a fase humana em que nos encontramos, em 3 blocos. O primeiro bloco, ele chama de cérebro inicial, né? Interage com o porão da nossa individualidade. Depois, nós vamos ver como é que a ciência considera esse segmento. Depois, o andar do meio da casa mental interage com o córtex motor, que é o córtex de onde emanam as ordens que vão fazer com que os nossos músculos, as nossas glândulas funcionem para expressar o nosso comportamento. E, finalmente, o terceiro andar da casa mental, onde residem os ideais e metas que queremos atingir, ele interage com que parte do cérebro? Com aquela parte que cresceu mais? O lobo frontal, né? O lobo frontal, ele é o instrumento de regência do livre-arbítrio, da associação de ideias, do planejamento de ações futuras, né? Então, hoje aqui no Congresso, no 28º Congresso Espírita do Estado de Goiás,
e o pessoal está se esbaldando no carnaval lá fora, e nós estamos aqui estudando a obra doutrinária, trocando informações, em que andar nós estamos trabalhando hoje aqui neste congresso? Estamos no segundo andar, com esforço e vontade, realizando uma tarefa, visando o quê? Os nossos ideais e metas, não é? Que é amanhã ser uma pessoa melhor do que somos hoje, termos mais entendimentos, sermos pessoas mais caridosas. Então, estamos aprendendo aqui e pegando os pacotinhos disso e jogando escada acima lá para o terceiro andar. Segundo André Luiz, é assim que funciona o nosso cérebro, atendendo às características de cada andar da nossa casa mental. Esse estudo de André Luiz é maravilhoso. Eu convido vocês a reverem o original nessa obra de André Luiz, No Mundo Maior. Bom, mas eu estou lá na veterinária, trabalhando lá, fazendo as minhas coisas, e de repente eu dou com esse livro aqui, olha, de MacLean. Paul MacLean foi um dos maiores neurocientistas da década de 40, 50, 60 até 70. 70 por aí. O cérebro trino em evolução. Olha o título do livro. A data 1968. Eu falei, espera aí, eu já vi isso, eu já vi esse filme em preto e branco. Aonde que eu vi esse filme em preto e branco? No Mundo Maior, de André Luiz. Qual foi a data da primeira edição? 1947. Então, esse conceito de cérebro trino, do cérebro humano formado em 3 blocos, adquiridos evolutivamente, André Luiz, na obra espírita, antecedeu de quantos anos o conceito da ciência acadêmica? 21 anos. Em 21 anos, André Luiz antecedeu esse conceito de cérebro trino, cada um dos andares interagindo com uma parte do nosso cérebro físico, né? Ele chama, Paul MacLean chama os 3 blocos de formações. Formação reptiliana, formação paleomamífera e formação neomamífera. Essa formação reptiliana é fantástica, eu já vou me referir a ela em seguida. Então, Paul MacLean mesmo nesse livro, ele faz um comentário interessante assim. Você pensa que então nós adquirimos o complexo reptiliano, aquilo ficou esquecido lá? Não, olha, do complexo reptiliano, que é aquela parte mais profunda do nosso cérebro, que interage com o porão da nossa individualidade, nós herdamos. Os répteis inventaram o ninho. No processo evolutivo dos animais, eles inventaram o ninho, reduziram o número de filhotes de cria, né? Então, mas aí teve a necessidade de alguém cuidar daquele ninho, para defendê-los dos predadores. Então, surgiu esse ato do cuidar. Pela primeira vez, no estágio reptiliano animal, surgiu a necessidade de um indivíduo adulto cuidar dos outros pequeninos, né, da cria. Então, desse ninho primitivo do complexo reptiliano, nós herdamos o conceito de lar e de família. Então, partiu lá no complexo reptiliano. Nós temos isso lá no mais profundo do nosso psiquismo e no mais profundo do nosso cérebro reptiliano. O cuidar, depois, ele foi evoluindo, e hoje nós chamamos esse cuidar do outro, se incomodar com o outro, nós chamamos do quê? Altruísmo. Mas cuidado que o altruísmo reptiliano, ele é egocentrado. A fêmea reptiliana, ela vai cuidar do ninho dela, dos filhotes dela, do território dela, o resto ela não dá conta, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque muitos de nós ainda temos o nosso altruísmo adjetivado com o reptiliano. Altruísmo reptiliano, cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, do que é nosso, e o resto do mundo que se dane, né? O André Trigueiro falou bastante disso aqui. Então, precisamos reverter esse vetor do altruísmo reptiliano, egocentrado, para fora, amar ao próximo como a si mesmo, né? É uma atualização da característica de altruísmo que precisamos fazer. Comunicação vocal. Esse estágio reptiliano também inventou emitir um sonzinho numa determinada frequência que o filhotinho que está lá dentro do ovo, ele já identifica. E depois também ele emite um sinalzinho que a fêmea também identifica. Isso é muito bem evidente naquelas colônias de pinguim na Antártica, né? Então tem lá milhares de pinguins,
o casal é monogâmico, só tem um filhote. Eles saem para pescar, quando eles voltam, pela frequência do piadinho do filhotinho, eles sabem que aquele é o filhote deles, né? Então, essa comunicação audiovocal que se estabeleceu entre a cria e o adulto, ela depois foi evoluindo a ponto de uma grande amiga minha, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Gladys Pedersen, ela fez uma palestra lindíssima, que eu já assisti 2 vezes, falando sobre isso. Então, ela diz assim, quando o bebezinho está na nossa barriga, nós precisamos conversar com ele, porque ele já tem o imprint da nossa voz, da voz do pai, da voz da mãe, da voz da avó, dos sons do ambiente, da musiquinha que a gente põe para ele. Então, quando ele nasce, ele já sabe quem é, ele já reconhece essas vozes, né? E foram feitas experiências fantásticas sobre isso, provando que o bebezinho que ouve a voz da mãe, que ouve a voz do pai, dos familiares, recebendo-o de maneira afetuosa, ele é muito mais acomodado, muito mais calmo do que o bebezinho que ouve brigas, que a gestação é rejeitada, que houve ameaça de aborto, né? Então, foram feitos muitos estudos sobre o psiquismo fetal que já revelam a veracidade e a autenticidade dessa chamada comunicação vocal. Também, a partir desse estágio, nós adquirimos no nosso psiquismo esse significado assim de que tudo que é redondo, tudo que é côncavo e é convexo é aconchegante, né? O abraço é redondo, o seio materno que alimenta é redondo, o útero é redondo, enfim, tudo que é redondinho e é fofo, então, para nós tem um significado de afetividade, de aconchego. Ao contrário da lança, da ponta dos dentes, né, dos animais, significa agressividade. Então, acho que por isso que o nosso bebezinho já nasce redondinho, fofinho, que é para a gente gostar dele desde o começo, né? É. E também, os filhotes reptilianos, aí no ninho, expostos à natureza, aos predadores, eles têm que chamar a atenção do adulto, da mãe, o tempo todo, porque senão no psiquismo dele ficou o seguinte imprint: se alguém não ligar para mim, se alguém não cuidar de mim, eu não vou sobreviver. Então, por isso que nós somos carentes. Nós precisamos o tempo todo chamar a atenção das pessoas, ou pendurando uma melancia no pescoço, ou de qualquer jeito, né? Quanto mais carentes, mais queremos chamar a atenção das pessoas. Então, está aqui o meu grande amigo, o Dr. Alberto Almeida. Então, acho que lá no consultório dele, ele vai lembrar do que eu estou falando agora. Olha, quanto mais carente, mais esse pulso reptiliano está falando, pelo amor de Deus, alguém olha para mim, alguém cuida de mim, eu preciso de alguém, né? Então, é tão gostoso a gente prestar atenção nisso, pessoal, e nos abraçarmos, um se incomodar com o outro, um receber bem o outro, né? Porque é uma carência que nós temos lá no imprint do nosso cérebro reptiliano. Então, precisamos cuidar de tudo isso. O próprio Carl Sagan, no seu livro Os Dragões do Éden, o Carl Sagan, além de astrofísico, ele era biólogo. Ele também faz uma profunda análise desses resíduos reptilianos que nós temos no nosso comportamento. Ele diz assim, nós sempre nos referimos a assassinatos a sangue frio. O que quer dizer isso? Né? Quem é que tem sangue frio? São os répteis, né? Quando a gente quer dizer assassinato a sangue frio, eu fiz alguma coisa assim a sangue frio, quer dizer, você estava lá no seu cérebro reptiliano, instintivo, né? Você não estava agindo com o seu raciocínio, com a sua razão, com a sua ponderação, né? E ele diz assumir a fera, né? A nossa animalidade anterior, era o conselho que Maquiavel transmitia em O Príncipe. E diz ainda o Carl Sagan, quantos mitos e lendas povoam todas as culturas universais. Por exemplo, São Jorge, o dragão, Adão e Eva com a serpente, dragões na cultura oriental, então está cheio por aí. Ainda o nosso psiquismo tem essas lembranças, né, desse estágio para nós tão importante que foi o complexo reptiliano. E esse aqui eu adorei. Tem uma neurocientista no Rio de Janeiro, Suzana Herculano. Na época da Copa do Mundo, ela fez um artigo, então ela disse assim, eu pus uma cena aí da Copa. Então ela disse assim, humanos adoram se meter em disputas de dominância para determinar quem manda e quem obedece. Essa coisa de quem manda e quem obedece é reptiliana, não é? Então, se bem que nesses jogos todos,
a gente está fazendo uma versão mais eufêmica das nossas disputas de dominância, das guerras que nós fizemos aí para trás, e aí muita gente ainda faz até hoje, né? Então, porque a bem da verdade, né, que significado tem você ganhar um jogo de futebol, ou você ganhar uma medalha numa competição de natação, né? Eu faço parte desse time aí. Ou então qualquer coisa do tipo. O que isso acrescenta na vida de alguém? Ou ser um líder, né, um grande esportista, É claro que isso tem todo um trabalho de disciplina e tudo mais, mas não pode ficar retido só nisso. Não, eu tenho que ir lá e ganhar do outro, e subjugar o outro, e falar que aqui quem manda sou eu, que a minha torcida é melhor que a do outro, né? Então, todo esse fenômeno cultural, ele ainda é reptiliano. E você veja, ainda nesse planeta de provas e expiações, quanto nós gastamos em dinheiro, em atividade, em trabalho, em torno dessas atividades. Olha o que está sendo feito no Brasil para receber aí a Copa do Mundo, a Olimpíada e coisas do tipo, né? Mas eu fiquei contente porque mesmo nessa Copa, esse evento que durou muitas horas, teve alguns minutos de lobo frontal. Por exemplo, eu não sei se é esse aqui que está de costa, o Lúcio, que acho que era o capitão da equipe. Antes de um dos jogos, se não me engano, foi o que nós perdemos lá da Holanda. Ele pegou um cartão assim e leu. Então, estamos aqui, reunidos, muito felizes, porque é uma oportunidade de convívio fraterno, universal, em que todos estamos vibrando pela paz mundial. Ele não falou uma coisa parecida com isso? Então, gente, foi uma coisa do terceiro andar da casa mental. Foi uma coisa elaborada pelo lobo frontal. Durou só uns 30 segundos, assim. Foi só um pouquinho, né? Mas, olha, já me deu uma alegria. Eu falei, meu Deus, que coisa boa. No meio desse evento reptiliano, já tem aí uma nesguinha de lobo frontal, né? Já é um bom começo, não é? Então, tudo bem com o esporte. Eu adoro esporte, faço esporte. Mas a gente precisa não fazer da atividade esportiva uma coisa que nos retenha nos estágios reptilianos, né? Vamos lidar com os 3 andares. Então, por exemplo, eu faço natação, adoro natação. Então, tem uma colega minha, imagina, eu estou na faixa dos 70 anos, e tem uma que nada comigo, o meu melhor estilo é costas, o dela é peito. Então, ela vem, ela fala, Irvene, hoje nós vamos nadar peito, nadar costas, eu estou nervosa. Eu falei, mas escuta, criatura, presta atenção numa coisa. Nós estamos com 70 anos. Estamos vivas. As nossas articulações estão nos permitindo cair na água e realizar uma prova. Já somos vencedoras. O que mais que a gente quer? Né? Já somos vencedores, graças a Deus. Então, vamos fazer de todas as nossas atividades um tributo ao lobo frontal, né? Visando sempre o terceiro andar da nossa casa mental. Bom, mas vamos lá para frente. Olha que interessante aqui no Livro dos Espíritos, questão 370. Pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Ou seja, quanto mais cérebro maior, nós somos mais moralmente e intelectualmente avançados? Resposta: não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que lhe dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? Isso a gente já sabe, a doutrina espírita explica. Bom, na fase final aqui da nossa fala, nós estamos evoluindo, né? Estamos aí nos modificando. Agora, eu fico com uma pergunta. Por que nós precisamos de um lobo frontal relacionado a processos cognitivos tão desenvolvido? Mesmo que a gente tivesse um lobinho frontal bem pequeno como o Homo habilis, se a gente combinasse aqui, pessoal, vamos ser todo mundo bonzinho? Não bastava isso? Por que a natureza nos fez desenvolver um lobo frontal? Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Olha a questão 780A do Livro dos Espíritos. O lobo frontal está relacionado com o processo cognitivo intelectual, vocês lembram, né? Olha a pergunta de Kardec. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta:
dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Eu sublinhei e peço a vocês que mantenham essa palavrinha aqui no bolso do colete, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Por isso é que eu sou absolutamente fascinada pela estrutura da nossa doutrina espírita. Porque ela tem a estrutura de ciência, que busca, através da observação, a informação pelos fatos que ela observa. Depois existe o aspecto filosófico, nós vamos ruminar, né? Esse termo é bem veterinário, nós vamos ficar ruminando aquela informação, qual é o significado disso, para depois escolher qual vai ser o meu comportamento, a minha postura em relação a isso ou aquilo, é o aspecto moral. Nessa estrutura da doutrina espírita, a leitura que eu faço é o seguinte: o aspecto moral, ele depende dessa nossa capacidade, que é o ato de escolher. Porque se eu sei a realidade do espírito, que vai reencarnar com algumas dificuldades, já tem todo um planejamento encarnatório lá com a sua família, com a comunidade e tal, vai ter tais e tais dificuldades, vai não sei o que lá. Eu fico pensando nisso, e depois quando chega lá a discussão do aborto, que já está lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, né? Qual será a minha escolha em relação a ser contra ou ser a favor do aborto? Eu vou escolher ser contra o aborto a favor da vida, porque essa minha escolha, que é o aspecto moral, ela depende da reflexão que eu fiz a respeito do conhecimento que eu obtive, não é? Então, a estrutura da doutrina espírita é que nos permite essa caminhada. Do conhecimento, refletir sobre o significado dele e escolher o nosso comportamento em função do nosso conhecimento, né? Então, nessa estrutura, a minha leitura é de que o aspecto moral, ele está intimamente relacionado às nossas escolhas. Isso é tão importante que Amit Goswami, que eu já citei aqui para vocês, ele diz assim, se não me engano é no livro Universo Autoconsciente, ele diz assim: nós podemos atualizar o preconceito cartesiano de René Descartes, que no século XVII disse, penso, logo existo. Então, Amit Goswami disse, nós podemos atualizar esse enunciado assim, escolho, logo existo. Escolho, portanto, existo. Porque, diz ele, o ato de escolher é posterior ao ato de pensar, né? Eu vou pensar sobre a finalidade da encarnação do espírito, aí eu vou escolher ser contra o aborto e ser a favor da vida, né? Olha como esse escolher é importante. Então, escolher vem desde a questão 780A, lá do Livro dos Espíritos. E Chico nos recomenda o seguinte, no escolher, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. E completa ele, a semeadura é livre, a escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Bom, no Livro dos Médiuns, item 303, está escrito lá com todas as letras, olha, o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, tudo que nós aprendemos na doutrina, enquanto conhecimento e depois enquanto reflexão filosófica, vai desembocar nessa nossa escolha em favor do bem comum. É aí que desemboca. É por isso que eu sou fascinada pela estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e moral, porque a doutrina espírita contém a única forma de ciência comprometida com a moral, com o bem comum, né? Então, agora, há poucos dias, eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo, que existem já testes que se fazem nas grávidas logo no início da gestação, e que já indica se o feto terá algumas síndromes. Uma delas é a síndrome de Down. Eu fiquei pensando, fiquei muito entristecido, eu disse, meu Deus, com certeza, muitos dos testes que vão dar positivo vão ser encaminhados para o aborto, né? Porque por que a ciência quer descobrir precocemente se o coitado do fetinho tem alguma síndrome? Tomara que alguns fetos tenham a felicidade dos pais, os médicos serem conscientes e buscarem o que a ciência pode oferecer de ajuda para essas criaturas que estão encarnando, né? Porque a ciência acadêmica não tem nenhum compromisso com o bem comum. Bom, estamos terminando
Então, a nossa evolução moral, né, é o principal da nossa vida. Então, nós estamos caminhando daquela coisa reptiliana instintiva para a conquista do amor. Essa foto que eu coloquei aqui, eu que tirei, é uma das fotos que eu sou gamada nela. É meu marido e uma das minhas netinhas. Então, a Jussara Ferreira, que é minha aluna aqui de pós-graduação, professora da UNB, e ela viu essa foto, ela falou, meu Deus, quem vê o professor Prada com essa cara tão babando em cima da neta, né? Não vê o outro lado dele, que é assim, todo reclamão, todo muito machão, muito firme, né? E a Luísa aí toda também embevecida aí no colo do avô, né? Então, porque os espíritos nos dizem que a forma mais refinada de amor que o ser humano consegue exprimir é como mãe e como pai em relação aos seus filhos, né? Mas eu quero lembrar para vocês que na questão 849 do Livro dos Espíritos, existe a pergunta que Kardec faz aos espíritos: qual é no homem em estado selvagem, primitivo, né, as primeiras encarnações, a faculdade dominante, o instinto lá do complexo reptiliano ou o livre-arbítrio lá do lobo frontal? Qual é a resposta? O instinto. Nas nossas primeiras encarnações, lá nos mundos primitivos, a nossa faculdade dominante não era de lobo frontal, não, era instinto. A gente estava lá só para sobreviver e conseguir reproduzir a espécie, né? Então, estamos caminhando do instinto até o amor. E o núcleo familiar, a nossa família, é a oportunidade que nós temos do cultivo da forma de amor mais aperfeiçoada, segundo os espíritos, que nós podemos desenvolver aqui no nosso orbe terreno, né? Bom, então quando nós falamos humanidade e futuro, né, começamos com esse slide, então a gente fala, espera aí, nós estamos em crise de transição planetária. Há quanto tempo, hein? Será que foi logo, vai acabar logo, né? Então, olha aqui como as coisas já vêm de muito longe. Mário, já estou terminando, viu, meu bem? Já deve estar preocupado aqui com o meu tempo. Então, olha Gênesis, capítulo 28, Sinais dos Tempos, mensagem do Espírito Arago. Os tempos marcados por Deus são chegados. 1868. Nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. A humanidade realizou até agora incontestáveis progressos, do ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral. Nesse livro, Não Será em 2012, da doutora Marlene e do Geraldinho Lemos, eles falam uma coisa muito interessante. O advento do espiritismo no século XIX já foi um recurso importante que a espiritualidade cedeu à humanidade para essa fase de transformação do planeta. Tudo dependerá de nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais e coletivas, para nosso progresso e ascensão espiritual. Vocês perceberam a importância das nossas escolhas? Então, se o planeta for demorar um pouco mais ou um pouco menos para ser promovido a um estágio superior, ainda isso vai depender das nossas escolhas. Bom, para terminar, eu estou pondo essa figura aqui, acho que não precisa dizer mais nada, né? Nesse planeta de provas e expiações, nós já vemos aí 2 meninos alvoroçadíssimos, tentando salvar o cachorrinho lá, né? Valendo-se de todos os recursos, eles estão pegando na grama, pendurando na mochila, né? Depois, nas fotos posteriores, mostra que eles acabaram salvando o cachorrinho. É isso que nós temos que fazer, nos incomodarmos uns com os outros, né? Escolher em função do bem comum. Então, já que a doutrina espírita foi um recurso que a espiritualidade nos deu para que nós pudéssemos atravessar essa fase de crise, vamos a alguns conteúdos para terminar nossa palestra. Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, capítulo 15, item 3, fora da caridade não há salvação. Põe uma música um pouquinho mais alta, por favor. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. No ser de perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações.
A virtude não consiste em uma aparência severa e lúgubre. Estais sempre alegres e contentes, é a referência do homem no mundo. Vivei como os homens do vosso tempo, mas com um sentimento de pureza. Ao fazer qualquer coisa, voltai com o vosso pensamento à fonte suprema. Assim, pois, meus queridos filhos, diz François Nicolas Madeleine, que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. Que todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Muito obrigado. Nós temos aqui várias perguntas. Certamente não vamos dar contas de fazê-las todas, mas vamos começar pela primeira. Por que os animais sofrem? Olha, esse é um capítulo do meu livro que está lá na livraria, chama-se A Questão Espiritual dos Animais, viu? Os animais sofrem. Emmanuel tem uma página muito bonita, eu coloquei no livro. Ele diz assim: nós entendemos o sofrimento tanto dos animais como ser humano com aquele nosso resíduo hebraico-cristão, que estamos aqui para pagar pecado, né? Então, o sofrimento é sempre um castigo, não é assim. O que nós chamamos de sofrimento é um subproduto do nosso processo evolutivo. Tanto o ser humano quanto os animais passam por dificuldades inerentes à matéria. Herculano Pires mesmo fala, não é toda vez que a gente escorrega no sabonete e quebra a perna, que a gente, na encarnação passada, quebrou a perna de alguém. Então, para os animais também é assim. À medida que nós vamos vivenciando as situações difíceis, e isso particularmente em relação aos animais, é no aprendizado, no amadurecimento, porque como nós, eles também estão em processo evolutivo, né? Particularmente para os animais para os quais não há expiação, esse é o principal processo, aprendizado. Dona Ivênia, a senhora disse, a evolução tem que tender ao belo. Na sua concepção, o que é belo? Olha, isso a culpa é do Tagore, né? Ele fala que a evolução só se fará através da arte, através do belo. Eu acho que a arte, enquanto belo, porque também tem umas formas de arte que não tem nada a ver com belo, né? Tanto na música quanto na pintura, na escultura. Mas o belo é tudo aquilo, segundo ele mesmo, Tagore, é tudo aquilo que promove a nossa transcendência. Tudo aquilo que promove a nossa elevação espiritual, a elevação dos nossos sentimentos, isso pode ser caracterizado como belo, né? Então, para mim, uma música erudita, muito bonita, as coisas que foram apresentadas aqui, algo, enfim, tudo, uma flor, tudo aquilo que nos eleva o sentimento, que refina a nossa sensibilidade, caracteriza o belo. Existe uma ideia de que não existe o elo perdido. Poderia nos falar sobre isso? Olha, para mim o elo perdido é o coitado do Homo habilis, não é? Porque até hoje não se sabe se ele está para lá, como o Australopithecus, ou está para cá, como ser humano. Eu acho que o elo perdido é o Homo habilis. No livro Transição Planetária de Divaldo Franco, fala-se que o nosso corpo físico sofrerá mudanças no nosso código genético, devido à reencarnação de seres mais evoluídos, através do processo in vitro. Qual a sua opinião a esse respeito? Toda transformação do corpo físico, ela se faz por mutação genética, motivada pelos espíritos que vão encarnar, e auxiliados pelos espíritos que estão presidindo aquela encarnação. Então, isso sempre foi assim. Primeiro é o avanço do espírito, que precisa de um instrumento, de um corpo mais aperfeiçoado, né? Eu faço a seguinte comparação. Se você põe uma criança para estudar um determinado instrumento,
Então ela começa, vamos supor que para um dos meus netos eu compre um violino, alguém queira estudar violino. Eu compro um violino bem, né? Porcariazinha. Começou a estudar, vai indo muito bem, está tocando bem, daqui uns anos eu presentei com um violino melhor. Se ele se tornar um virtuose, eu vou ter que tirar todos os recursos da poupança do banco para ir comprar um super violino, né? Porque é o espírito que precisa de um corpo mais aperfeiçoado para se expressar. Doutora Irvênia, no livro Universo e Vida, de Hernani de Santana, pelo espírito de Lúcius, ele fala sobre os elementais. Porém, na litosfera... Não. Sobre os elementais, tá bom, deixa eu ainda temos poucas informações. O nosso tempo está acabando. No meu livro também, A Questão Espiritual dos Animais, eu tenho um capítulo sobre os espíritos da natureza, que são chamados de elementais também, elfos, silfos, né? E então tem todo um comentário lá de várias fontes sobre eles. De modo geral, se entende que os chamados elementais, esses espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza, eles estão nessa fase de transição entre a animalidade primitiva e o período que nós chamamos de humanidade. Eles são espíritos em evolução, em transição, e eles ainda estão na erraticidade. Não existem formas encarnadas de elementais. Levando em consideração que a espécie humana teve sua origem na África, esse país não deveria estar em condições estruturais melhores, mais evoluído? Olha, se fosse assim, se essa regra fosse verdadeira, onde surgiu o Éden, né? Que aconteceu aqui na Terra, lá no Oriente Médio, não estaria na condição que está agora, né? E também todo Israel e toda a região onde viveu Jesus também não estaria nas condições geográficas e sociais e culturais e políticas em que se encontra. As transformações vão acontecendo e não necessariamente um lugar fica eternamente marcado pelas mesmas características. Sabemos que os seres humanos vieram de Capela, exilados, e que aqui reencarnaram em corpos primitivos para recomeçar sua evolução. Como explicar que esses primeiros seres que habitaram a Terra primitiva não são considerados humanos? Olha, os exilados de Capela... regressão. Não é para recomeçar o seu processo evolutivo. Vocês se lembram da questão 612 do Livro dos Espíritos, né? Não tem retrocesso, o rio não remonta à fonte. Pode haver parada, pode haver estacionamento, mas vai indo sempre para frente. Os exilados de Capela, segundo me constam, não representam a encarnação de toda a humanidade. Eles encarnaram-se em determinadas culturas, eram bem adiantados, vieram promover aqui alguns avanços, né? E depois voltaram para alguns outros planetas, alguns outros lugares. Esses espíritos que se encarnaram em australopitecos, em homo habilis, eram espíritos ainda que estavam adentrando o período que chamamos de humanidade, segundo a referência da própria obra kardeciana. Por favor, me explique melhor o que disse Leon Denis quando aos estágios de mineral, vegetal e animal. Olha, eu fiquei tão encafifada, né? Quando eu vejo essas coisas, eu quero procurar a fonte, porque eu tenho a mania nas minhas palestras, como vocês viram, de citar a fonte, e depois eu vou lá conferir. Então, essa coisa de Leon Denis falou que a alma dorme na pedra, não sei o que lá, eu fucei até que um aluno meu lá da Seara achou o original francês, e lá no original francês eu fiz a tradução. Então, consta mais ou menos assim, que esse princípio, né, inteligente, ele não fala exatamente da pedra nessa citação poética. Ele fala que ele anima os vegetais, os animais, e ele aflora no ser humano, ou seja, ele está revelando esse processo evolutivo que o próprio princípio inteligente está vivendo, né? Então, Leon Denis, eu tenho essa citação nesse livro que eu estou referindo para vocês, A Questão Espiritual dos Animais. Nessa transição planetária, a respeito dos animais, é indício de maior espiritualidade? É possível que o homem no futuro não precisará mais sacrificar os animais em função da sua sobrevivência?
Olha, esse verbo eu gostaria de trocar, precisará. Precisará, ele não precisa nem hoje. Sacrificar os animais para comer os animais, né? Não precisa. Eu estou fazendo um texto para atualizar o capítulo do meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, que é comer ou não comer carne. É uma abordagem ética e doutrinária, porque esse mito que existe, que precisa comer carne dos animais para ter proteína, esse é um mito. Nós não precisamos comer a carne dos animais para nos alimentarmos. Essa é uma questão só cultural. Só cultural. Então, a humanidade ainda come carne, e dentro do comer carne, como disse o André Trigueiro, é bom que se tenha a carne certificada, que é aquela que tem melhores condições, mas isso ainda não é uma necessidade absoluta. Eu tenho esperanças que no planeta de regeneração nós não vamos ter mais essas cenas deprimentes que são do abate de animais. Quem quiser ler sobre isso, vai em Missionários da Luz de André Luiz. Lá tem um capítulo em que Alexandre, ele esclarece André Luiz do seguinte: tem uma cena em que André Luiz se incomoda, ele diz assim: por que pessoas que fazem preces tão fervorosas não são atendidas pelo plano espiritual? Então Alexandre chama André Luiz e fala: vamos lá, veja como essas pessoas maltratam e violentam os seus animais. Então eles criam em volta deles, na sua psicosfera, uma camada tão densa de fluidos deletérios, que não é que o plano espiritual não quer ajudá-los, eles não recebem as vibrações do plano superior. Eles não têm condições vibratórias de receber a ajuda do plano superior. Então, Alexandre diz assim, na continuação: o ser humano, tão hábil na conquista de tantos avanços tecnológicos, já tem inteligência, mas não tem ainda boa vontade para recorrer a outros recursos da sua fonte de alimento que não seja nas indústrias da morte. Palavras de Alexandre, Missionários da Luz, pode ir lá conferir, não é? Então, com certeza, no planeta de provas e planetas de regeneração, que a Terra será promovida, nós vamos nos alimentar com certeza, de proteína, de ômega 3, de ferro, de zinco, de tudo que nós precisamos, usando seres unicelulares, bactérias, leveduras e algas. Porque tudo que nós precisamos não estão nos bois, nem nos porcos, nem nos frangos. Estão nos seres unicelulares, estão nos alimentos que nós damos para esses animais e depois comemos animais. Então pode pular essa etapa e ir lá comer direto na fonte, né? E os animais aí não vão passar mais por essa coisa terrível, que é da criação industrial e do abate, né? Mas nós vamos superar isso, a gente chega lá. Nós agradecemos a doutora Ivânia. Ivânia, a sua brilhante... Ivênia, desculpa. Meu nome é complicado mesmo, tudo bem. A sua brilhante palestra do tema A Humanidade e o Futuro. Vamos passar agora a alguns avisos e depois, não saiam, teremos a nossa prece final. É o nosso encontro com a espiritualidade maior, encerrando a nossa palestra. Pessoal, foi feito o sorteio das pessoas que preencheram a ficha lá na livraria. E eu vou ler aqui os nomes. Então, no intervalo, quem foi contemplado pode se dirigir até lá para poder pegar o seu exemplar. Os sorteados em 20/2/2012. Clóvis Martins Arruda,